Mateus 28, a partir do versículo 19, diz assim a palavra de Deus: Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Agora abra comigo em Atos, no capítulo 1, versículo 8 apenas, e eu vou, dentro desses dois textos, rapidamente esclarecer para você características primordiais de um discípulo de Jesus. Atos capítulo 1, versículo 8: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós, quando lemos, aprendemos um pouco sobre as crônicas da vida de Jesus. Tem gente que é novo convertido e pergunta para mim: pastor, eu não conheço muito de Bíblia, estou aprendendo agora, e eu ganhei uma Bíblia, onde eu preciso começar a ler? O que é o mais importante da Bíblia? Qual é o filé mignon da Bíblia? É claro que nós vamos dizer, toda a Bíblia é importante, de fato é, porque toda a palavra de Deus é necessária, é importante. Mas o que eu falo para as pessoas é: você vai ver que tem Mateus, que tem Marcos, que tem Lucas e que tem João. Nós chamamos isso de evangelhos, e não é o evangelho destas pessoas, é o evangelho de Jesus. Então eles escrevem crônicas e relatos da vida de Jesus na sua ótica, mas a história do evangelho é sobre Jesus. Então, se você quer conhecer rapidamente, entender o cerne e a principal ensinamento que a Bíblia tem para você, eu falo assim: a sua Bíblia é aquela que tem letras em vermelho? Sim. Eu falo assim: lê tudo que está em vermelho. Se você não sabe, existem versões bíblicas que a fala do próprio Jesus é escrita na cor vermelha. Então eu falo: lê primeiro o que Jesus disse. Se você não tem muito tempo, ou se você quer começar de uma maneira muito clara para entender o que você precisa saber e ser para ir para o céu, leia tudo aquilo que Jesus disse. Mas eu acho interessante porque Jesus, ele não vem com a única intenção e missão de nos salvar. Ele vem com a intenção de fazer mais do que isso. Eu já falei isso várias vezes. Se fosse só para me salvar, eu precisava que alguém inocente morresse no meu lugar, e que o sangue desse inocente tomasse sobre si as minhas manchas, máculas e pecados. Ponto. Eu recebi, e debaixo desse sangue eu tenho salvação. Jesus poderia ter nascido com 1 mês e 3 dias morrido, 1 mês e 43 dias subido ao céu, pronto. Já fez todo o trabalho salvífico. Morreu, ressuscitou, foi para o céu. E eu, acreditando na vida ou no sacrifício desse bebê Jesus, eu receberia a salvação. Mas Jesus só não morreu por mim, ele viveu por mim, ele andou na terra por mim. E ele fez algumas coisas que eu preciso entender. Por que ele fez isso? Jesus, além de morrer por mim, ressuscitar por mim, vencer a morte por mim, ele andou na terra e ele deixou ensinamentos, principalmente para homens e um grupo de pessoas da qual a Bíblia chama de discípulos. Então Jesus não veio só para te salvar, Jesus veio para te discipular. Ele veio para te ensinar coisas. Por quê? Porque a vida de um crente não se resume só numa vida próspera no céu. Aquilo que Jesus faz na cruz me prepara para o céu. Aquilo que Jesus faz na terra me prepara para a terra. Aquilo que Jesus fez como sacrifício de morte e ressuscitar é o passaporte que eu tenho para ter uma vida gloriosa no céu. Mas aquilo que ele me ensinou e viveu na terra é um passaporte para eu entender como eu devo viver bem e prosperamente na terra. Então o que Jesus faz? Ele ensina, ele trabalha, ele seleciona, ele separa um grupo de pessoas que ele chama de discípulo. A palavra discípulo vem da raiz da mesma palavra que se chama disciplina. Discípulo vem da raiz de disciplina. Por quê? Porque não tem como você ser discípulo sem você ser uma pessoa disciplinada.
Não tem como eu falar que eu sou discípulo de Jesus. Não tem como eu falar que eu sou seguidor de Jesus se as disciplinas da qual Ele coloca no livro da lei não são latentes e visíveis na minha vida. Jesus, então, além de formar discípulos, nós lemos no texto, Ele dá uma instrução muito clara para esses discípulos: ide e curai os outros, ide e multiplicai alimentos, ide e fazei prodígios e maravilhas. Não, a prioridade da ordenança de Jesus é: ide e fazei discípulos. Assim como eu disciplinei vocês, agora vocês saem daqui e vocês disciplinem essas pessoas também. Assim como eu ensinei vocês, eu preparei vocês, eu moldei vocês, eu ensinei vocês, saiam daqui agora como igreja e comecem a fazer das outras pessoas aquilo que eu fiz de você. Eu não só te salvei, mas eu te ensinei como ser um melhor esposo, uma melhor esposa, um melhor trabalhador, um melhor chefe, um melhor crente, um melhor obreiro, um melhor pastor. Agora sai daqui e faz a mesma coisa com as pessoas. Ide e disciplinem. Não é disciplinar no contexto que nós às vezes falamos na igreja: e fiz alguma coisa errada, o pastor vai me disciplinar. Não, é ensinar e instruir. Assim como eu instruí vocês e vocês são disciplinados, discípulos, vocês vão ter que instruir as outras pessoas. Então, aquilo que Jesus fez e escalou, Ele fala: chegou a hora de fazerem as mesmas coisas. É difícil, às vezes, a gente encarar um mundo e uma sociedade que se vangloria de não ter autoridade sobre eles. Não, ninguém manda na minha vida. Eu sou dono do meu próprio nariz, meu corpo, minhas regras. Nunca uma outra geração foi tão contente, bateu no peito, foi tão animada em dizer que não tem ninguém acima de mim que vai mandar em mim. Aí Jesus está falando: muda a cabeça dessas pessoas, porque não tem como disciplinar alguém se ela não entender que existe autoridade sobre ela. Ide e fazei discípulos. Por quê? Porque no outro texto que nós lemos, Ele falou: ei, esperem, porque uma hora eu vou subir, e quando eu subir, eu vou fazer descer sobre vocês o Espírito Santo. Eu enviarei poder. Deus vai enviar poder para a sua igreja, mas Ele não envia poder em uma igreja indisciplinada. Primeiro Ele disciplina pessoas para depois enviar o poder pelas pessoas. Por que Ele andou tanto com aqueles homens e não mandou o Espírito Santo antes? Porque eles não estavam disciplinados para receber o poder do alto. Se você está indisciplinado, você pode até receber poder, mas você não mantém ele na sua vida. Por isso que o Senhor está falando: é muito importante culto de doutrina, é muito importante escola bíblica dominical. Não é que é importante para a igreja, para lotar a igreja e para dizer que está cheio, não. É importante para você, porque se você não aprender a ser disciplinado pela palavra, você não recebe poder do alto. Aleluia! Jesus anda, cuida, trabalha desses homens, e Ele falou assim: ó, estão prontos, chegou a hora, convém que eu vá, porque se eu não for, não será enviado para vocês o outro Consolador. E o Senhor envia poder sobre a sua igreja quando a sua igreja está disciplinada e madura para receber o poder e a presença do Espírito Santo. Quantos podem dar um glória a Deus por essa promessa? Lá em Hebreus capítulo 8, versículo 17, está escrito assim: ó, eu amo aos que me amam, mas são os que diligentemente me buscam, que me acharão. Você quer ser amado por mim? Já é. Você me ama? Eu te amo de volta. Mas você só vai encontrar os meus mistérios se você diligentemente me buscar. Crente casual não recebe os mistérios de Deus. Crente casual não recebe o tesouro que Deus tem no céu pra gente. Crente que não está nem aí: não, eu só vou, está chovendo ou não vou não, só vou se fizer sol. Ah, quem é que vai estar pregando? É o pastor André? Eu não gosto do pastor André não, só se for o pastor Enéas. Se você é assim, você não está buscando diligentemente a Deus. Mas pastor, Deus não me ama assim. Ama, mas você nunca vai encontrar e nunca vai receber poder, fogo, o Espírito, tesouro, as coisas escondidas e os mistérios do céu para a sua vida. Só encontra quem diligentemente o busca. E a minha oração
durante todo esse período dessa série, e de sempre, essa é a oração de todos os pastores que estão aqui junto com a gente. Senhor, nos faz esse tipo de igreja. Porque às vezes a gente vive em um tempo de igrejas de extremos. Ou seja, igrejas que vivem muito poder. Eu já fui em igreja que numa paz do Senhor, meu irmão, já tinha gente entregando mistério já. Gente rodopiando, numa paz do Senhor. Eu falei, meu Deus, se eu começar a pregar aqui não vai dar nem para pregar. Todo mundo dança, todo mundo rodopia, todo mundo entra no poder. Mas está todo mundo devendo, mas está todo mundo brigado, mas está todo mundo fofocando. Para que tem poder se eu não tenho disciplina? De outro lado, no outro extremo, também existem igrejas que você entra, parece que você está num shopping, tudo lindo, tudo arrumado, parece um negócio assim, entra uma pessoa e fala, pois não sei o que, pega o cabelo, não sei o que, pega o nome, daqui a pouco você está assistindo, acaba você fala, meu Deus, que coisa maravilhosa, organograma, tudo organizadinho, tem palavra, conhecem muito, mas se o Espírito Santo aparecesse pintado de ouro no púlpito pulando, eles não iam reconhecer. Tem muita disciplina, mas não tem poder. Sabe qual é o equilíbrio que nós devemos buscar durante esses tempos, meus irmãos? O equilíbrio de ser igrejas diligentes e disciplinadas, para que possamos estar preparados para receber o poder do céu, mas não só receber o poder do céu, manter o poder do céu entre nós, porque se eu não tenho disciplina na minha vida ou na igreja, o Senhor pode até soprar, mas vira fogo de palha, queima, avivamento. Daqui a um ano, cadê aquela igreja? Está vindo algum nome na tua cabeça? Não preciso nem mencionar. Cadê aquela igreja? Cadê aquele pastor? Cadê aquele movimento? O cara ia, lotava, hiperlotava. Um ano depois, cadê? Sabe qual é o problema? Muito fogo, pouca disciplina. Eu oro para que a nossa igreja seja assim. Há 2 anos nós estamos falando, guiados pela Bíblia, disciplina, e pelo Espírito Santo, poder. Se você gosta de disciplina e de palavra, mas se você não abre mão do poder de Deus no seu meio, bem-vindo à Assembleia de Deus. Você está no local de discípulos do Senhor. Aleluia! A gente tem que buscar essas duas coisas. A gente precisa entender a explicação, mas também ter a demonstração, porque o ministério de Jesus, ele foi montado em cima dessas duas premissas e colunas, explicação e demonstração. Vou provar para você. Quando Deus falava e explicava, e as pessoas não entendiam, ele tinha que demonstrar. Exemplo, ele está curando, ele está na verdade pregando, ensinando numa casa, daqui a pouco abre um buraco em cima de um teto e desce um rapaz de maca. Ao ver aquilo, as palavras do Senhor Jesus, uau, que fé maravilhosa, por causa da fé dos seus amigos, os seus pecados estão perdoados. Ele só falou e explicou. Aí o texto fala, mas existiam doutores da lei que arrazoavam no seu coração, quem ele acha que é para perdoar pecados? Aí o Senhor Jesus, que lê pensamento, fala, eles estão duvidando de mim, e o Senhor se vira para eles e fala, já que vocês estão duvidando, já que vocês não entendem que o Filho do Homem tem poder para limpar e extirpar pecados, eu vou provar para vocês. Ei, pega a tua maca, levanta e anda, porque quando ele explica e você não aprende, ele demonstra. Mas às vezes ele demonstra e você não entende para que a demonstração é. Exemplo, ele está multiplicando pães e peixes, multiplica, e vem gente, vem gente, daqui a pouco ele fala, o pessoal não está entendendo por que eu estou multiplicando. Eles acham que eu estou aqui porque eu sou um McDonald's ou Habib's dele. Eles acham que eu vim aqui não libertar eles do pecado, mas dar comida para eles. Eu vou fechar a lanchonete. Ele fala, fecha tudo, para de distribuir. Só tem parte comigo quem? Comer da minha carne e beber do meu sangue. De multidão ficaram só 12, da qual o Senhor falou, e vocês não vão embora não? Porque às vezes a gente também só vai para ter demonstração. Oba-oba, fogo, mover, mas não entende a mensagem e a disciplina que a demonstração tem. Seja um crente disciplinado e cheio do poder de Deus, aleluia. Para manter o poder na sua vida, você tem que ter disciplina. Sabe por que até hoje nós estamos pregando sobre os 12 discípulos de Jesus? Fazendo álbum de figurinha, ministrando, todas as igrejas, todo fim de semana citam o nome desses homens, porque eles eram disciplinados e tinham poder. Porque muitos outros se levantaram com muito poder, talvez até mais poder do que os discípulos.
mas não tiveram disciplina e foram apagados das páginas da história, porque só mantém viva uma chama quando eu tenho a demonstração e a explicação, a estrutura e o sopro. Não existe vida sem esta combinação. O Senhor Jesus, ele pega com a sua ele pega com a sua própria mão e do barro ele monta uma estrutura, um boneco de barro. Estrutura, disciplina, rigidez, mas estava morto o imóvel. Por quê? Porque não adianta ter corpo se não tem sopro de espírito. Aí ele pega e fala assim, ó, e ele sopra o espírito, e aquilo que era só uma estrutura, agora tem vida. Agora anda, agora fala, agora clama. Por quê? Porque não adianta só ter estrutura e ser uma igreja super organizada se eu não tenho o sopro do poder do Espírito Santo no meu meio. Será que tem alguém que está entendendo isso? Eu estou precisando de uns 5 angolanos aqui para dar glória a Deus, aleluia, e dançar durante essa mensagem. Agora, não adianta também só ter sopro, se não tem onde conter, sustentar e segurar esse sopro. Vira oba-oba, vira fogo de palha, vira movimento. Quantos movimentos já não tivemos? Movimentar daqui a pouco. Por isso que eu olho para a nossa igreja e toda vez que eu estaciono o carro aqui, eu vejo aquela bandeira aqui fora. 81 anos, meu irmão, 81 anos, pregando domingo, terça, segunda, terça, quarta, quinta, domingo, de manhã, de tarde e de noite, segunda, cetasque à noite, terça, oração de manhã, culto do campo à noite, quarta-feira, culto, reuniões e culto nas congregações, quinta-feira, culto das irmãs, círculo de oração, sexta-feira, culto nas congregações, sábados, eventos, Santa Ceia, domingo, culto de manhã, de tarde e de noite, por 81 anos. Como é que uma igreja consegue fazer isso? É porque a igreja tem estrutura e tem sopro, ela tem disciplina e ela tem poder. Duvide muito de lugares que só tem estrutura, mas não tem mover. E duvide muito de lugar que só tem mover e não tem estrutura. Duvide muito de lugar que só tem explicação. Bíblia, nós gostamos de Bíblia, aqui é Bíblia, a igreja da Bíblia, amém. Tu vai dar glória a Deus, aleluia. Não pode falar não, porque nós não cremos nas manifestações e contemporaneidade dos dons. Não crê no poder não, meu filho. Então isso aqui é uma empresa, não é uma igreja. Igreja é uma instituição, é um ser vivo. Ela respira, ela abre a boca, ela profetiza, ela cura, ela anda. Eu estou sentindo o Espírito Santo aqui nesse lugar. Então, não podemos abrir mãos, pastores, dos pilares de como Jesus se expressava. Discipline primeiro. Não é disciplinar de, não pode vestir, não. Disciplina é palavra, ensina. A Bíblia diz isso. É assim que é a vida do crente. Para o crente também entender, se você quer receber poder, tem que ser disciplinado. Para ser disciplinado, tem que ser diligente. Não é se vestir de qualquer jeito, não. Não é chegar e falar. A gente vive num tempo, eu posso falar, eu posso abrir um pouco meu coração. Às vezes eu fico espantado até com membros. Isso não acontece nas congregações, só no tempo sede. Membros que me marcam na rede social, que eu sou muito usuário da rede social, botando versículo bíblico no stories. Glória a Deus, o versículo bíblico. Ou eu posto sempre eu gosto de botar frases, aí reposta no dele. Falei, que bonito, ele repostou. Aí eu entro no perfil desse crente, membro meu aqui, deixa eu ver todos os stories. 3 stories antes, publicações antes, ele estava falando palavrão. O cara consegue falar palavrão e depois dar glória a Deus no mesmo story, na mesma linha de tempo. Aí eu falo assim, eu tenho que disciplinar, mas não é disciplinar de ficar no banco, não. Essa pessoa precisa estar exposta à palavra e ao poder transformador do Espírito Santo. Vai, faça discípulos e discipline pessoas. Você imagina que é pegar 12 homens? Na verdade era um grupo maior, mas tinham os mais selecionados, desde doutor de medicina até pescador. Você imagina como é que eu ensino, qual linguajar eu uso, qual terminologia eu uso para falar com um público tão diverso. E esse é o desafio que nós pastores temos hoje também aqui. Porque aqui nesse local onde nós estamos, existem advogados, que têm empresas e escritórios grandes,
temos mecânicos e temos pessoas que nunca foram formadas nem entraram aqui nesse ambiente. Como é que eu prego para que todos possam entender da mesma maneira? Não é a palavra, é o Espírito. Eu estou falando uma coisa aqui, mas o Espírito pega, dubla, traduz e coloca no seu coração aquilo que você necessita e precisa ouvir. Aleluia. Por isso que é bom a gente ter o poder do Espírito na igreja, porque eu falo uma coisa, mas se não atinge o alvo, o Espírito fala, não é isso, é isso aqui. Então, o que eu prego não é o que você ouve, o que você ouve é o que o Espírito Santo está colocando no seu ouvido para você ouvir aqui. Eu preciso do Espírito Santo. É por isso que a Assembleia de Deus, ela cresce tanto. Eu estou totalmente fora aqui, porque o Espírito já está movendo no meu coração. Eu já saí totalmente do esboço, mas eu sei que está gostoso isso aqui. Sabe por que a Assembleia de Deus, ela cresce tanto? Uma vez eu estava participando de um debate na rádio, com vários pastores de várias outras denominações, seja de neopentecostais, de churches e de mais tradicionais, e eu era representante de uma igreja pentecostal. Todos eles pastores jovens, então eles queriam o olhar. Eles queriam um prisma de cada pastor sobre a história da sua igreja, sobre o crescimento para o futuro, e o que eles esperavam da sua igreja. E todo mundo foi falando, não sei o quê, porque a gente tem que ser mais jovem, tem que fazer a calça, não sei o quê, tem que atingir, o pessoal tem que ser disruptivo. Amém, glória a Deus. Daqui a pouco, a pergunta foi muito boa do apresentador. Ele falou, pastor André, você representa a igreja Assembleia de Deus, a maior igreja de todas essas do debate. Tem igrejas que são mais antigas, e tem igrejas que são mais novas, mas a Assembleia de Deus hoje no Brasil é a maior igreja. Qual é a sua explicação para esse crescimento tão grande? Eu falo simples, porque está todo mundo falando aqui em método, em cor de parede, em moda, em audiovisual e em formato. Outros estão falando até em letra, porque tem que aprender a ensinar. Sabe por que a gente cresceu? Porque, por exemplo, meu pai foi pastor lá no Amazonas, lá no interior do Amazonas, lá para Óbidos, lá para a Boca do Acre, lá nos Ribeirinhos, tinha pastor que era consagrado e não sabia nem ler. Ué, como é que ele era pastor sem saber ler? Como ele ensina a Bíblia? Através do Espírito Santo. Sabe por que a Assembleia de Deus cresce tanto? Porque a Assembleia de Deus é a igreja que mais entendeu a atuação do Espírito Santo na atuação da igreja. Porque eu não tenho capacidade de chegar ao coração de todos vocês, mas o Espírito Santo tem. Então quando eu chego aqui eu falo, Espírito Santo, eu só consigo falar até aqui. A minha capacidade linguística, a minha capacidade verbal de atingir o coração ou a mente é só até aqui. Daqui para frente é contigo. Por que ela cresce tanto? Porque a gente coloca o Espírito Santo para trabalhar para a gente. Em outras palavras, porque temos que, eu não acredito na contemporaneidade. Se tu não quer usar a ajuda do Espírito Santo, o problema é teu. Eu quero o Espírito Santo na minha igreja. Eu quero o Espírito Santo no meu meio, mas eu preciso ser disciplinado. Porque se eu não for disciplinado, de duas uma, ou eu subutilizo, ou seja, não precisa não, ele não faz diferença. Tá bom, então não use. Mas se eu não subutilizo, tem um outro agravante, um outro polo. Eu abuso dele. Quantas pessoas em altar já não abusaram do poder do Espírito Santo? Quantas pessoas não feriram famílias, ministérios e pessoas, porque abusaram dos dons que o Espírito Santo conferiu a ele? Quantas pessoas não usaram a palavra de Deus, que é a espada em Efésios 6, para ferir as pessoas, sem ter discernimento e disciplina da palavra, para entender que a armadura de Deus em Efésios 6 não é para lutar guerras na horizontal com o povo, porque a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então a palavra não é para eu atingir e ferir o irmão do meu lado, é para eu atingir e ferir as potestades e principados que estão influenciando o meu irmão. Então a gente pega a palavra e joga, esfrega e fere as pessoas. Falta de disciplina da palavra. Eu preciso entender para que serve a palavra e como eu aplico a palavra. Quantos estão comigo? Digam glória a Deus. Então, qual é a primeira característica de um discípulo de Jesus? Fala para a pessoa do lado: disciplina. Só é discípulo quem tem disciplina. Isso é tão verdade que até certo ponto a disciplina é boa, mas para a gente viver o mover maior de Deus, a gente precisa do poder. Os discípulos agora são 11. Um pegou cartão vermelho, saiu de campo. E eles precisam completar o colégio apostólico. Na verdade, não é nem colégio apostólico, porque eles só são apóstolos depois de receber o poder e serem enviados. A escola de discípulos. Porque apóstolo significa enviado. Se eles não foram enviados, eles não são apóstolos. Ainda são discípulos. Um sai, eu preciso
preencher essa lacuna. O que eles fazem? Vamos criar alguns critérios nossos. E ao final fizeram uma peneira, sobraram 2. Desses 2, como é que a gente vai resolver essa parada? Vamos jogar sorte. 0 em 1, para o ímpar, dadinho. Claro que existe todo um contexto cultural por trás disso, mas para uma aplicação rápida aqui, não vou entrar nisso, jogaram a sorte para escolher de 2, 1. Para escolher um próximo discípulo, é no dadinho? Jogando sorte? É porque eles não tinham a experiência do derramado do Espírito Santo e do poder. Porque isso acontece em Atos capítulo 1, em Atos capítulo 2 é derramado sobre eles o Espírito Santo. Quando chega em Atos capítulo 3, lá para o final de Atos, o que fala é que eles têm que tomar uma grande decisão sobre o envio de missionários, o envio de pessoas para pregar. Sabe como eles decidem? Eles não decidem mais no dadinho. Quem vai para onde? Vamos jogar dadinho, vamos jogar sorte? Eles não fazem mais isso. Por quê? Porque agora eles receberam o Espírito Santo e o poder. E quem resolve? Como é que se resolve, pastor? Uma decisão quando você tem o Espírito Santo e o poder do Espírito Santo. Eles oram, o Espírito Santo confirma, eles tomam uma decisão e falam assim, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Eu não preciso jogar dadinho, eu não preciso ter peixada, eu não preciso comprar voto, eu não preciso ter quem indique. Quando o Espírito Santo está habitando no meio de uma igreja, a gente ora, ele confirma no coração e a gente toma a decisão e fala, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Por quê? Porque se ele é o dono da igreja, quem é melhor para escolher quem vai ser para fazer as funções da igreja? Então você vê a diferença, a mudança, a transformação em um ambiente que não tem apenas a disciplina, mas é cheio do poder de Deus. Então, você precisa ser disciplinado e buscar poder. Mas para ser disciplinado e discipulado, eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso andar com Jesus. Eu preciso estar em uma igreja. Eu preciso congregar. Não tem como alguém dizer que é discípulo e não tem um local para tomar santa ceia. Eu, desde que me tornei pastor local de igreja e também vim aqui para São José, eu criei um critério para mim que eu nunca tive. Porque uma coisa é você ser obreiro, é ser pregador, outra coisa é você ser pastor. Você começa a ver com uma outra ótica. Você tem um zelo totalmente diferente. As pessoas que eu convido para pregar nesse púlpito, sabe qual é a pergunta? Primeiro eu tenho que conhecer. Se eu não conheço, eu ligo para quem indicou e falo assim, qual é a igreja dele? Quem é o pastor dele? E onde ele toma a santa ceia? Porque se eu chamo um cara que prega 90 vezes no mês, qual foi o dia que ele teve para estar na igreja dele para tomar santa ceia? Qual foi o dia que ele teve para sentar nesse banco e ouvir uma palavra de um pastor? Qual foi o dia que ele sentou para ouvir uma exortação? Para ele aprender um pouco de disciplina? Poder ele tem um monte, ele prega muito, ele rodopia muito, ele vira o culto, ok. Mas cadê a disciplina? Cadê a disciplina desse cara? Então você entende? Obrigado, eu nem ia pedir mais obrigado mesmo. A gente precisa ver os dois lados. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando a gente não tem proximidade, conhecimento, intimidade com Jesus, e a gente se chama discípulo dele, a gente se coloca em situações, a gente se expõe a situações que podem ser vexatórias para a nossa vida. Exemplo disso, Atos capítulo 19, versículo 13. E alguns dos exorcistas judeus, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor. Ambulantes aqui é itinerante, não tem local, não toma santa ceia, não tem pastor, não tem autoridade, não tem quem o discipule, quem o discipline. Então esses ambulantes, olha como que termo interessante, tentavam invocar o nome do Senhor sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. O que ele está fazendo aqui é expulsando o demônio. Então um cara, quando ele quer chamar a atenção, eu vou expulsar demônio, porque expulsar demônio chama a atenção. Tinha um endemoniado, ele chegava perto do endemoniado e falava, sai em nome de Jesus que Paulo prega. Não era em nome de Jesus que ele conhecia, que ele convivia. Ele se referia a Jesus como um terceiro que ele nunca teve contato. Sai em nome do Jesus que Paulo prega. Sabe o que aconteceu? Os demônios deram uma coça, uma pisa, passaram um cerol. Lá no norte a gente fala peia, deram uma peia. Porque quem brinca com o nome de Jesus sem conhecer Jesus terá uma resposta do diabo um dia. Quem brinca com o nome de Jesus sem conhecer Jesus um dia vai receber a resposta de um demônio. Os demônios falam assim,
Jesus eu sei quem é, conheço. Paulo também conheço. E vocês? Quem são vocês? Deixa eu fazer uma pergunta, não precisa responder não. O inferno sabe quem você é? O inferno sabe quem você é. O inferno sabe quem você é. O inferno tem que olhar para a gente e falar: não vou nem chegar perto dele, porque você é expulso. Esse anda assim com Jesus, esse é assim com a palavra, ele se ajoelha, ele ora, ele jejua, ele vai para a igreja, ele tem autoridade, ele busca a Deus. Porque para você usar autoridade do poder do nome de Jesus, você tem que estar debaixo dela. Não tem como eu usar uma autoridade da qual eu não estou debaixo. Você lembra quando um centurião, um homem de muito poder, um general de exército chega até Jesus e vê Jesus curando, ele fala assim: Jesus, mestre, tem um servo meu que está terrivelmente enfermo lá em casa. Aí Jesus fala assim: Jesus fala o que ele falaria para você. Deixa acabar o culto que eu vou lá na tua casa e eu vou tocar ele. Porque a gente quer isso, né? Não, o senhor tem que ir lá em casa. Não, é o pastor que tem que ir lá. Aí ele falou: não precisa ir não. Precisa não, Jesus. Na minha casa? Não quero te importunar não. Eu estou vendo o que tu está falando aqui. Eu estou vendo o que tu está fazendo. Tu diz vai e vai. Tu diz vem e vem. Porque eu também, quando digo vai e vai, e vem e vem. Sabe por quê, Jesus? Porque eu também sou um homem que está debaixo e julgado a autoridade. Tem pessoas que falam da maneira errada. Tem pessoas que falam: eu também sou um homem de autoridade. Pegue na sua Bíblia, não é o que está escrito. Ele não diz que ele tem autoridade. Ele diz que ele está debaixo de autoridade. Porque só tem autoridade quem está debaixo de alguma. É por isso que muita gente sai daqui e a gente canta: há poder no nome de Jesus para cadeias quebrar. Aí a pessoa chega lá em casa: há poder no nome, começa a ungir, começa a orar, começa a cantar: cabeça quebrar, eu quebro sobre meu filho, sobre meu esposo, sobre meu casamento. Aí chega: pastor, eu cantei e falei para quebrar e nada aconteceu. É claro, como é que você vai querer usar um nome da qual você não está debaixo? Só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Sabe por quê? Porque quando você está debaixo de alguém, a sua palavra tem peso. Ela carrega o peso daquele que está acima de você. Mas, para você chegar nesse nível de exercer uma autoridade, primeiro você tem que ser discípulo. Você tem que receber ordem antes de querer dar ordem. Você tem que sentar primeiro para aprender antes de levantar para pregar. Porque é muito fácil eu falar vem, vai. Mas a minha pergunta é: e quem é que diz para você vem e você vem? E quem é que diz para você vai e vai? Mais importante de saber quem está debaixo de mim é saber quem está acima de mim. Aleluias! Então aprenda isso. Quer ser um crente cheio de poder, cheio de autoridade? Esteja plantado em uma igreja e debaixo de uma autoridade espiritual. Tenha um pastor, tenha alguém que te exorte, que fale com você e obedeça. Porque se você não obedece quando o pastor diz vai e você não vai, quando você abrir a boca para dizer vai, nada acontece. Só pode e só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Aleluia. Então eu preciso primeiro ser disciplinado. Eu preciso ter disciplina. Minha segunda característica: eu preciso estar debaixo de uma autoridade. Para ter autoridade. Se eu busco abrir e o céu se abre, o inferno se acaba quando eu abro a minha boca, quem está acima de mim tem que ter esta autoridade. E eu, como terceira característica, já terminando aqui, eu preciso aprender a usar o que eu tenho. Discípulo é aquele que usa o que tem. Pastor, mas eu não tenho quase nada. Use o quase nada. Quando Pedro e João estão indo para Jerusalém, indo para o templo, na Porta Formosa tem um coxo. E o coxo faz um pedido para eles. Ele fala assim: me dá dinheiro, me dá uma esmola. Sabe qual é a resposta deles? Eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho, eu te dou. É pouco que você tem? Use esse pouco. Mas pastor, só vai para frente se tiver dinheiro. Mentira. Se eles tivessem dinheiro, eles não iam curar o coxo.
Então, às vezes, dinheiro não é a solução. Dinheiro é a barreira para o teu ministério desfrutar. Por quê? Porque você começa só a exercer depois que você acha que deve ter dinheiro. Aí o dinheiro nunca vem e você nunca faz. O que o Senhor está falando é, um discípulo faz com o que ele tem na sua mão. O que Deus colocou dentro de você já é o bastante para você cumprir o chamado dele. Minha pergunta é, para orar precisa de dinheiro? E para cantar precisa de dinheiro? E para louvar precisa de dinheiro? E para curar precisa de dinheiro? Só tem dinheiro para fazer quem faz sem ter. Faz. O que Deus colocou na tua mão? Tem um mar fechado na minha frente, pastor. Moisés, o que tu tem na mão? Deus usa o que a gente já tem na mão. Senhor, eu tenho um cajado. Aponta para esse mar que eu vou mandar um vento e vai abrir esse negócio. E ele abriu com o que ele tinha na mão. 1000 homens iam enfrentar Sansão. Sansão, o que você tem? Ele, calma aí, deixa eu ver. Eu tenho uma queixada de jumenta fresca. Ele matou 1000 homens com um pedaço de osso de uma jumenta. Por quê? Porque Deus não espera você buscar dinheiro ou coisas lá fora. Já colocou na sua mão tudo o que é necessário para você cumprir o chamado. Então, pastor, quer dizer que para eu mudar o mundo, eu não preciso pregar que nem os grandes avivalistas? Pode tocar para mim, gente, bem baixinho. Eu não preciso pregar como o pastor Wilson prega, pega o microfone e a autoridade. Eu não preciso como o pastor Walter na sua calma e tranquilidade, mas falando palavras. Não é assim que eu preciso pregar, para virar, para ganhar o mundo, não. Você não precisa aprender o que o outro faz. Tenta entender o que Deus já colocou na tua mão. O apóstolo Paulo, para mim, um dos homens mais extraordinários da Bíblia. A palavra de Deus fala que certa vez ele estava pregando, e o texto, mesmo, para o texto bíblico deixar claro, é porque foi um negócio flagrante. Disse assim, ó, e ele estava ensinando e pregando, e ele se alongou em suas palavras. Demorou muito para pregar. Pregação longa, provavelmente chata. Que é isso, pastor? O senhor está chamando a pregação do apóstolo Paulo de chata? Estou. Por quê? Pelos indícios da Bíblia. A palavra fala que ele estava no segundo andar de uma casa e tinha um menino sentado na janela. E ele demorou tanto na pregação que o menino dormiu. Caiu da janela e morreu. Eu já vi gente dormindo durante a minha ministração. Falei, rapaz, eu devo estar pregando ruim demais, né? Eu preguei até o cara dormir. Paulo pregou até o cara morrer. Ah, pastor, eu morri de tédio. Eu dormi de tédio. Eu morri de tédio. Aí há quem diga, quem sou eu para dizer se ele era ou não era um pregador avivalista que virava o culto? Nessa ocasião, não. Talvez foi tão tedioso que o menino dormiu, caiu e morreu. Mas o mesmo Paulo desceu na casa. O menino estava deitado morto. Ele tocou no menino e fala, levanta. E o menino levanta. O que eu quero dizer com isso? É que talvez tem aqui muita gente que fala, pastor, eu não sei cantar tão bem, eu não sei pregar tão bem, eu não sei montar mensagem, sabe, eu não sou tão eloquente, eu não tenho facilidade com pessoas me olhando. Como é que eu vou pregar? Como é que eu vou transformar? Como é que eu vou salvar vidas? Usando o que Deus colocou na tua mão. Há quem diga que Paulo não era um grande pregador, mas sabe, talvez Satanás não tivesse medo quando Paulo pegasse o microfone e subisse num púlpito. Mas sabe quando Satanás tinha medo? Não era quando Paulo subia com o microfone no púlpito. É quando ele sentava numa mesa com uma caneta e começava a escrever cartas. E quase metade do Novo Testamento é escrito por ele. Se a nossa igreja é o que é hoje, teologicamente, e poder e autoridade, não é pelo que Paulo pregou, é pelo que Paulo escreveu. Quando Paulo pegava uma caneta, meu irmão, o inferno ficava de cabeça para baixo, falando, ele não pode colocar uma frase, ele não pode escrever nenhuma sentença, ele não pode terminar aquilo, por quê? Porque o poder que Deus tinha na vida de Paulo estava na ponta de uma caneta. A minha pergunta é, onde está o poder de Deus na sua vida? Fique de pé. Aleluia. Deus quer levantar pessoas disciplinadas,
Deus quer colocar você debaixo de uma autoridade e de pessoas comprometidas com a palavra e com o poder, para que você tenha na sua vida a autoridade e o poder que emana desta liderança. E terceiro, use o que você tem. Pelos escritos de Paulo, essa igreja está de pé. Pelos escritos de Paulo, nós entendemos como um obreiro deve respeitar o pastor e o pastor o obreiro. Nós entendemos como funciona o mundo espiritual. Nós entendemos quais são os erros e acertos das igrejas. Nós entendemos muita parte da nossa teologia que hoje rege como a igreja é formatada e disciplinada, é do apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele entendeu que a coisa mais poderosa que ele tinha na vida dele não era subir para pregar ou cantar, era pegar uma caneta e escrever. Deus colocou uma caneta na sua vida, não necessariamente uma caneta para escrever. Tem gente que tem na mão um volante de carro, tem gente que tem na mão um teclado de computador, tem gente que tem na mão tesouras e tecidos, tem gente que tem na mão apólices de seguro, tem gente que tem na mão documentos administrativos de uma igreja, tem gente que tem na mão um microfone, baqueta, cordas, teclas, tem gente que tem na mão panela, colher, tem gente que tem na mão tijolo, cimento, tem gente que tem na mão crianças, pessoas. O que Deus colocou na tua mão? Ele vai usar isso para transformar a história da igreja, para transformar a vida de pessoas, para transformar o futuro das pessoas. Mas pastor, quando é que eu vou ter esse poder? Quando você tiver disciplina. Quando você tiver disciplina. Porque poder na mão de indisciplinado é escândalo na igreja, mancha o nome do Senhor e da igreja. Como a gente não tem vivido pessoas que usavam o nome do Senhor, só que não tinham disciplina, estão manchando a história da igreja. Mas Deus falou para você, a sua história não é de mancha, é de transformação, é de cura. Você vai levantar as pessoas sem precisar ter dinheiro. O que te impede não é dinheiro. Se você tivesse, talvez você não faria metade do que você faz hoje. Se você tem dinheiro, você dá dinheiro, mas você não levanta quem precisa ser levantado, você não cura quem precisa ser curado. E eu termino com esse exemplo que eu preguei aqui há 2 semanas na igreja, de um livro que eu li de um pastor, que quando acabou o culto, vieram procurar o pastor, um casal de amigos dele. Falou: pastor, ore por nós, a gente está numa situação financeira terrível, e a gente tem que fazer uma grande escolha, porque o dinheiro que nós temos, ou a gente paga o aluguel, ou a gente paga os estudos. Eu e minha esposa estamos na mesma faculdade, já estamos na metade do curso. Ou a gente paga a nossa preparação, estudo, ou a gente paga a nossa casa. E claro, nessa escolha a gente vai ter que parar os estudos para ter onde morar. Então ore por nós, pastor, para que a gente possa pagar as mensalidades e pagar a nossa casa e Deus fazer alguma coisa. Quando acabou aquilo, ele entrou no carro, veio no coração dele assim: eu tenho dinheiro em casa, eu tenho algumas economias, eu vou ligar, perguntar quanto é que é, eu vou emprestar dinheiro, pagar uns 2 meses de faculdade, e aí vai dar um tempo para eles respirarem e pensarem em alguma solução. Aí quando ele falou isso, ia ligar, o Espírito Santo veio e falou assim: por que tu vai ligar? Eu vou ligar porque eu vou dizer que eu tenho dinheiro. Mas para que tu vai dar dinheiro? Porque eles estão com um problema. E qual é o problema? O problema é que eles não conseguem pagar a faculdade ou a casa. Então o problema deles é dinheiro. Então eu já tenho uma solução do problema deles: dinheiro. Eu vou dar dinheiro para eles, eles vão respirar por 2 meses e vão ter alguma saída. Aí Deus falou assim: mas eles pediram o que para ti? Oração. Então por que tu não ora? Aí falou: eu não oro porque o problema deles não é oração, o problema é dinheiro. Eles falaram que o problema era dinheiro, mas eles pediram o quê? Oração. Então ora. Ele foi para casa, se ajoelhou e orou por esse casal. No outro dia lembrou, orou de novo. E orou de novo no próximo domingo. Acabou o culto, eles vieram até o pastor, sorriso daqui até aqui: pastor, o senhor orou por nós? O pastor constrangido, porque ele queria emprestar dinheiro. Falou: orei. Que bom, pastor, porque Deus respondeu. Falei: como? A gente falou que tinha aquele problema, e aí como a gente estava atrasado já com mensalidades, o reitor da faculdade chamou a gente tinha boas notas.
éramos alunos disciplinados. Vai ouvindo. Porque a gente era disciplinado, chegava cedo, tirava boas notas. Ele viu que a gente estava atrasado, ele chamou a gente. Falou, qual é o problema? Você está atrasado, vocês são bons alunos, boas notas, tem bom relacionamento. Ele falou, é porque a gente está com dinheiro ou para pagar a faculdade ou para pagar a moradia. Então a gente atrasou porque a gente não está com dinheiro. Ele falou, não tem problema não. Estavam na metade do curso. Ele falou assim, ó, daqui até o final, vocês dois têm bolsa integral e não precisam pagar mais nada para a faculdade. Teve mais, mas vocês ainda estão com dificuldade? Estamos, não tem problema. Nos Estados Unidos, era aquelas faculdades que tem campus. Aqui também nós temos dormitórios e alojamentos. Podem sair de lá, que nós vamos dar para você integralidade de bolsa para vocês ficarem alojados aqui. Então não precisa mais gastar dinheiro, nem com moradia e nem com estudo. Se o pastor ligasse, se o Espírito Santo permitisse o pastor ligar, o pastor ia dar dinheiro para eles pagarem 2 meses de faculdade. Ia acabar o dinheiro. E eles viveram o mesmo problema. Dinheiro não resolve o problema. A oração resolve. Dinheiro pode ajudar, pode protelar, pode empurrar, mas não existe dinheiro que faz aquilo que a oração de um justo. Não espere dinheiro, se Deus já te deu voz, se Deus já te deu boca para profetizar, se Deus já te deu mão para abençoar, se Deus já te deu um espírito de poder para você, debaixo desse céu, falar, Senhor, debaixo do teu nome e da tua autoridade, eu abro a minha boca e eu expulso os demônios, e eu trago à existência o que não existe, e eu declaro cura, e eu declaro saúde, e eu declaro prosperidade sobre a minha casa.